maior criminalista do Brasil, o Antônio Carlos de Almeida Castro, mais conhecido aí como Cacai, fez críticas a Lula em uma carta aberta. Quem vai explicar que críticas foram essas é o nosso querido Pedro Zambarda aqui no Plantão, no Meteoro. Pedro, então quer dizer que o Cacai andou atacando de cartista? Segundo Moisés Mendes esculhambou o Cacai, tadinho. Eu gosto do Moisés e gosto do Cacai, mas ele falou que a esquerda agora vive de mandar cartinha pro Papai Noel, né? Mas falar pra você, Sofia, assim, no mérito, eu achei a carta do Cacai muito boa. Teve só um ponto que eu discordo dele, que assim, falar da vida pessoal do presidente, aí eu entendo, as pessoas têm queixas a Janja, e tudo bem, é do jogo, ele também não se estendeu muito nessa parte. Mas o resto da carta eu vou falar pra você que eu concordo, viu, Sofia? Inclusive, dá a entender aí muitas falhas de articulação do seu ministro da Casa Civil, Rui Costa. Ele não nomeia, mas você lê a carta e você acha... E assim, pra mim, Cacai pode dizer o contrário, eu converso com ele com uma certa frequência, ele vai dizer que não. Mas assim, esse negócio de vazou pra imprensa, o negócio tá escrito carta pública, Sofia, ele queria que isso aqui fosse publicado. Assim, desculpa, esse negócio assim, não, teve alguém malicioso no grupo de Zap que foi lá e vazou, não, gente. Ele queria que isso aqui chegasse na imprensa e chegou na Andréa Sadi, né? Então vou mostrar a notinha, que foi liberado lá primeiro. Está isolado, capturado, é um outro Lula, diz advogado aliado do presidente em carta aberta. Óbvio que isso aqui, né, gente, foi sopa no mel para os bolsonaristas, né? O pessoal, olha aí, o advogado lulista desembarcando do governo, Bolsonaro usou, foi a festa da uva, foi uma zona do grupo Prerrogativas, que é o grupo mais fiel ao Lula, que o pessoal já foi correndo se manifestar. E aí a notícia é essa, né? Criminalista Cacai é um dos mais próximos advogados do PT. Foi na casa dele que Lula comemorou a sua diplomação em 2022. O que aconteceu? O advogado Antônio Carlos de Almeida Castro, Cacai, enviou uma carta aberta neste domingo para diversos grupos do governo, além de ministros, petistas e aliados do presidente Lula, com um relato comparando os primeiros mandatos de Lula com o terceiro. No texto enviado por mensagem de texto que viralizou, Cacai faz relatos de episódios de como Lula, em sua análise, mudou. Parênteses só para vocês entenderem como é que o Cacai vaza coisa para a imprensa, tá? Eu conheci ele por textos que ele enviava, Sofia. Ele era advogado do Joesley Batista. O Joesley estava sendo levado preso. O Cacai descobriu meu número de telefone e mandou uma nota da defesa do Joesley. Então ele faz isso. Ele escreve notas no Zap e vai informando as pessoas a respeito disso. Qual que foi o texto aqui, né? Lula, a esperança da democracia, o texto do Cacai. Até cortar os próprios defeitos pode ser perigoso. Nunca se sabe qual é o defeito que sustenta o nosso edifício inteiro, diz Clarice Lispector. Ó, pra você ver, ó, até citação no começo do texto, ele botou que ele faz isso em todos os textos dele. Assim, desculpe, isso aqui foi feito para a imprensa publicar. Não tem nada de vazamento, tá, gente? Lula ganhou 3 vezes e elegeu Dilma, sua sucessora. À época, elegeria qualquer um dos seus ministros, pois era imbatível. Certa vez, conversando com um senador do PT, ele me disse que tinha 1 ano que tentava uma audiência com a presidenta Dilma, ela não fazia política, sofreu impeachment. Um dia, no governo Lula, um senador da oposição me liga às 11 da manhã e reclama que tinha assumido há 15 dias, era suplente, e não havia sido recebido pelo Zé Dirceu, chefe da Casa Civil. Liguei para o Zé, ao 12h30, a gente já estava almoçando no Palácio do Planalto. O Zé, de longe o mais preparado dos ministros, deu um show discorrendo sobre o estado de origem do senador, que saiu de lá com o número do celular do Zé e completamente encantado. Neste atual governo Lula, o Lula fez o de melhor que podia enfrentar Bolsonaro e ganhar do fascismo, impedindo que tivéssemos mais 4 anos de Bolsonaro. Seria o fim da democracia. Seriam destruídas de maneira irrecuperável tudo que foi construído nos governos democráticos e não só no PT. O fascismo acaba com tudo, este é o maior legado de Lula, para tanto foi necessário, senão não teríamos ganhado, fazer uma aliança ampla demais. Só o Lula conseguiria unir e fazer esse amplo arco para derrotar Bolsonaro. Aqui em casa, no dia da diplomação, no dia 12 de dezembro, determinado político se aproximou em um momento em que Lula e eu conversávamos, colocou amistosamente a mão no meu ombro e fez uma brincadeira. Ao sair da roda, Lula me falou baixinho, rindo: "Este jamais será o meu ministro
e acha que vai ser no dia 1º de janeiro ele assumiu como ministro. Este brilhantismo de Lula neste momento difícil, não fosse sua maturidade, não teríamos tido chance de vencer o fascismo, por isso comento aqui uma certa delicadeza de comentar esse fato, para ressaltar a maturidade do presidente Lula. Mas o Lula do terceiro mandato, por circunstâncias diversas, políticas e principalmente pessoais, é outro. Ele não faz política, ele está isolado, capturado, não tem ao seu lado pessoas com capacidade de falar o que ele teria que ouvir, não recebe mais os velhos amigos políticos e perdeu o que tinha de melhor, sua inigualável capacidade de seduzir, de ouvir e de olhar a cena política. Outro dia, alguns políticos me confidenciaram que não conseguem falar com o presidente, é outro Lula que está governando. Com a extrema-direita crescendo no mundo e, evidentemente, aqui no Brasil, o quadro é muito preocupante. Sem termos o Lula que conhecíamos como presidente e sem ele ter um grupo que ele tinha ao seu redor, corremos um risco do que parecia impossível, perdermos a eleição de 2026. Bolsonaro só perdeu porque era um inepto. Tivesse ouvido Ciro Nogueira e vacinado, ou ficado calado sem ofender as pessoas, ele teria um ganho com a quantidade de dinheiro que gastou. Perder uma reeleição é muito difícil, mas Lula está se esforçando muito para perder, e não duvidem dele, ele vai conseguir. Claro que as circunstâncias estão favoráveis ao projeto de perder as eleições, não dou tanta importância para essas pesquisas feitas o tempo inteiro, mas prestei atenção nesta que indica que 62% não querem que Lula seja candidato à reeleição. A pergunta é, quem é seu sucessor natural? Não foi feito um grupo ao redor do presidente que se identifique com ele e de onde sairia o sucessor político natural. Grupo do Lula a gente sabe quem é e certamente não vai tirá-lo do isolamento. Ele hoje é um político preso à memória do seu passado e isolado. Quero acreditar na capacidade de se reencontrar, que se refez depois de 580 dias preso injustamente, pode quase tudo. E nós temos o Haddad, o mais fenomenal político dessa geração em termos de preparo, um gênio, preparado e pronto para assumir o seu papel. Já fico olhando o quadro e torcendo para o crescimento de uma direita civilizada, com a condenação de Bolsonaro e sua prisão, que pode até se dar até setembro, nos resta torcer para uma direita centrista que afaste o fascismo. Que Deus apiede de nós. É necessário lembrar o mestre Torquato Neto no poema Aviso Final. É preciso que haja algum respeito, ao menos um esboço na dignidade humana, se afirmará a machadada. Eu conversei com o Cacai ontem, tá, Sofia? Aliás, eu quero trazer ele aqui em um programa de entrevistas eventualmente. Elogiei o texto tá muito bem escrito. Agora, 3 coisas. Acreditar numa direita civilizada, pra mim, é acreditar nos ursinhos carinhosos. Coisa 1. Totalmente de acordo. Não existe. Não existe isso. Eu concordo com ele no negócio do Haddad, mas o Haddad certamente não é o mais formidável dos ministros. A questão toda é que ele é o sucessor porque o Lula escolheu. Tá? Isso é minha opinião. E a gente vai se ferrar por causa disso. Exato. Só lamento te dizer, eu concordo com você, ele é o sucessor porque o Lula escolheu e foi um erro, a gente vai se ferrar por causa disso. E o outro fator, assim, não estou... Cacai, não se ofenda com o que eu vou falar aqui. Mas o fato dele ter citado o Zé Dirceu, nada me tira da cabeça que a ideia dessa cartinha foi do Zé Dirceu. Ou ele participou disso aqui. Não tem informações pra confirmar isso, então... Eu tô chutando, se o Cacai quiser me desmentir, fica à vontade, é um palpite. Mas, assim, que quem pensa isso sobre o Haddad é o Zé Dirceu. Assim, pra mim tá muito sincronizado os pensamentos aí. E para mim isso é uma mensagem para o Rui Costa, isso é mensagem para os ministros que não se manifestam, isso é mensagem para quem fica isolando o Lula de tudo e de todos. Tem uma coisa que ele fala sobre vida pessoal que eu acho que foi desnecessário sobre a Janja, que ele só dá menuar, ele não cita nomes. Verdade, agora assim... torna isso pior, né? Eu acho que seria mais... fica um negócio meio velado, assim. Eu acho que não precisa disso, gente. Assim, a Janja vai interferir, ela é uma comunicadora, ela tá aí. E você pode gostar ou pode não gostar, mas, assim, ela é mulher do presidente, não tem jeito. E eu acho, assim, tirando essas questões, esses senãos aí que eu tô colocando, Sofia, eu acho que a carta é boa, sim. Tem um monte de petista que tá se virando, tá? Ah, não, porque tá descredibilizando, mas assim, amigo faz isso, tá, gente? Amigo fala quando as coisas estão indo mal. As coisas precisam mudar, tá tempo de mudar.
Falamos num outro corte aqui do Reinaldo Azevedo que eu falei, agora é que tem que fazer uma mudança nesse governo, do jeito que tá, não vai ganhar 26, gente. Eu acho que não sofre impeachment, mas ganhar 26 vai ser um desafio. Obviamente, a repercussão foi imensa. O Rovai, lá da revista Fórum, que é o diretor de redação da revista Fórum, conversou com o Marco Aurélio de Carvalho. Eu acompanhei algumas conversas que rolaram com o Marco Aurélio de Carvalho. Ele disse que o Cacai errou o coordenador do Prerrogativa. Se você puder mostrar na tela só, tá, Sofia? Não vou ler a matéria inteira. Mas o coordenador do Prerro foi defender o grupo, dizendo que o grupo permanece fiel ao governo. Obviamente, o bolsonarista Mário Sabino já disse que o Cacai é um pote de mágoa contra o Lula. Os bolsonaristas estão surfando nesse negócio. E o Mário Sabino não perdoa, porque quem cavou a demissão do Diogo Mainardi do Manhattan Connection foi o Cacai, que o Mainardi só faltava xingar o Cacai do programa. Foi um negócio ridículo. E assim, é legal também, Sofia, a gente trazer a própria explicação do Cacai, assim, que aí vocês não ficam na mão da minha interpretação. E aí tem essa entrevista que ele deu pro ICL, ele tá falando com a Globo News, tá falando com outros veículos. E eu achei interessante a explicação dele. Vamos ver juntos. Eu convivi muito, eu sou muito ligado ao Zé Disseu, achei ele um gênio na política. E eu acompanhava de longe, que eu não tinha que dar palpite, evidentemente, porque teve que funcionar, mas eu vi as brigas internas. Essas brigas internas, elas se fortalecem muito quando o presidente não está mais ativo. Eu acho que falta, acho que eu posso estar sendo saudosista de pessoas com quem eu convivia e que vinha que tinha muita liberdade para falar o que tinha que ser feito. Veja bem, eu penso que quando eu trago uma carta dessa, ainda que involuntariamente, e essa discussão é aberta, pela quantidade de correspondência que recebi, de mensagem, de telefonema, acho que foi oportuno. Pode ter, eu recebi agora da pessoa que eu gosto muito, você está fortalecendo a direita? Vamos fortalecendo a direita, vamos fugir do debate, vamos deixar que as pessoas tomem espaço. Olha só, eu acho que a esquerda já perdeu as ruas, a direita hoje tem muito mais presença nas ruas do que a esquerda. Isso é um fato. Isso é só constatar, é só ler. Eu acompanho e leio todo dia. Agora, no debate que é nosso, que eu acho que nós temos muito mais capacidade para combater, porque, assim, a pessoa que lê essa carta e que sai dizendo para as redes sociais da direita que eu desci do bar, que eu não estou apoiando mais um projeto da esquerda, é quem não sabe ler. Hoje eu recebi de alguém, não vou dizer o nome, um jornalista de extrema-direita, dizendo assim, olha o que eu recebi, que você desceu do barco da esquerda. Eu falei, pois é, o que eu posso fazer? Se vocês não sabem nem ler, eu não posso debater porque não sabem ler. Não? Quer dizer, o meu interesse todo é continuar a luta contra o fascismo. Acho que o Lula tem que ser candidato, é o melhor nome para candidato. Por que eu digo que não tem grupo para sucessão? Gente, nós estamos há 2 anos das próximas eleições. Do meu ponto de vista, isso tem que ser trabalhado, sim, um grupo forte para que a gente tenha alguém que tenha condições de substituir o Lula. Você entendeu, Sofia, quando a gente fala do Haddad? A questão toda não é o Haddad. Se não for o Haddad, que seja outro nome. Não dá para não ter. É um senhor de 79 anos, gente. E não tô agorando. Eu quero que o Lula viva 120 anos. Que ele seja o conselheiro do sucessor dele, que seja. Ninguém tá desejando a morte dele. Ele precisa ter um grupo de sucessão. Ele precisa ter um plano B, gente. Eu aqui no jornalismo tenho um plano B. Quando fonte me recusa entrevista, eu preciso ter um plano B. O presidente da República não pode ter plano B, Sofia? Ele tem superpoderes? Não é possível, gente. Não só pode, como deve. Porra, gente. É impossível isso aqui. Em 2030. É só você ver. Por que eu cito o Haddad? Primeiro que eu acho o Haddad genial. Gosto imensamente do trabalho dele. Depois porque o Haddad foi para o sacrifício daquela eleição quando o Lula estava preso e teve 50 milhões de votos. Isso é um fato. Isso eu diria que é uma bagagem política muito forte. Ele é preparadíssimo. Eu gosto do trabalho dele. Agora, claro, tem milhões de pessoas do PT. Quando eu falei isso, parte do PT falou, pô, Cacá, eu gostei imensamente da sua carta. Não precisava ter falado do Haddad. Mas eu não estou fazendo política partidária, eu não sou do PT. Eu acho que essa discussão ela faz bem. Respeito quem diz que ela... Eu achei um pouco sacanagem dele, sinceramente. Você achou? Não faz política partidária, não é parte do PT, é verdade, mas você sabe que você está promovendo. Claro. Não. É claro que tá. Mas é promovendo também com base na exclusão. Qual outro nome, então? É o Rui Costa?
A articulação da Casa Civil não tá funcionando, gente. Não, o Rui Costa com certeza não. Agora eu tenho que dizer uma coisa. O Lula também fez um excelente trabalho em eliminar outras possibilidades, né? Não de dentro do PT, estou falando de fora do PT. É óbvio que o Flávio Dino, que era um excelente nome para ser um substituto do Lula, não vai sair do STF para concorrer à presidência, né? Então o Lula... Não, tirou vou do problematizar jogo. aqui. Criticamos muito o Haddad pela política neoliberal. Tá, vamos pensar outro nome. Vou assustar vocês. A gente vai botar o Alckmin de candidato? E aí? Me recuso. Então, é isso que eu estou explicando. Ou a gente começa a discutir isso a sério... Eu já quase tive uns piripaque para votar no Lula com Você sabe que provavelmente com o governo de São Paulo a gente vai ter né? que votar nele, né? Muito que eu não voto mais em São Paulo. Você tá em Curitiba, pelo menos. Mas vocês entenderam? É muito melhor. Então, assim, claro, o que você tá dizendo é óbvio. Claro que o Cacai tá fazendo política partidária sendo uma pessoa de fora. Assim como nós jornalistas aqui, quando a gente tá fazendo isso, também. A gente tá fazendo a mesma coisa. Fazemos também. Claro, é isso, mas também a gente não vai falar, não, vai ficar todo mundo quieto, não, o Lula vai ter o super Mas a gente admite. Porra, não é possível, né, gente? A gente aqui no Meteoro tem muito jornalista que faz e não admite, jura? Não, jamais. Que isso, nem diz aí qual é o lado que ele milita. Mas não sei, Sofia, acho que era isso que eu tinha pra falar. E a treta tá se estendendo bastante, parece como se fosse a treta dos bonés, né? Afinal de contas, certo escrever cartinhas para presidente? Ai. É o que a nossa política virou. Ficamos por aqui, Pedro. Ficamos por aqui, Sophie. Pessoal que está assistindo ao vivo, não sai daí que logo a gente volta com mais notícias no Plantão do Meteoro.